Olá, me chamo Diogo Pereira da Silva, sou do EDF 3DM e nosso trabalho de conclusão de curso será sobre o projeto de Sistema Prediais de Água Quente com Sistema de Aquecimento Solar. Bem, irei explicar um pouco sobre o funcionamento deste projeto e a sua contribuição e importância para o meio ambiente. Pois bem, um sistema simples de aquecimento de água por energia solar é integrado por um reservatório térmico e placas solares. O responsável pela coleta e absorção da radiação solar são as placas solares. O calor do Sol é absorvido pelas placas do aquecedor solar e é transferido para a água que circula no interior das tubulações de cobre, fazendo com que a água aumente a temperatura para uso domiciliar. O boiler é um reservatório térmico que armazena a água aquecida. São cilindros de cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente com poliuretano, expandidos sem CFC, fazendo com que seja menos poluente para a camada de ozônio. E também fazendo com que a água armazenada fique preservada, mantendo a temperatura para usos posteriores, como usos noturnos, quando as placas solares ficam ineficientes. O reservatório térmico, também conhecido como boiler, é alimentado pela caixa de água fria, deixando-o sempre cheio, fazendo com que ele trabalhe praticamente o dia inteiro e fazendo com que durante o dia não falte água aquecida. Em sistemas tradicionais de água, a água circula entre os coletores e o reservatório térmico, através de um sistema natural chamado termosifão. Nesse sistema, a água mais quente e menos densa encontra-se nos coletores, já a água fria mais densa fica no reservatório. Também fazendo com que a água fria fique embaixo, pressionando a água quente para cima, assim gerando a circulação. Esses sistemas são chamados de circulação natural ou termosifão, como acabei de explicar. Existem também outras maneiras de circulação de água, como motobombas, em um processo denominado de circulação forçada ou bombeamento, e são utilizados frequentemente em piscina e em sistema de grandes portes. Mas o projeto deve ser elaborado de acordo com o NBR 15569, que trata de sistema de aquecimento solar de água em circuito direto. Basicamente, existem três tipos de elementos a serem analisados: o local de instalação e seu potencial de insolação, o perfil de consumo de água quente e a forma de insolação. E dentre os problemas, tem um descontentamento com o custo da energia elétrica e com os maquinários poluentes dessa fonte. Com isso, surgiram as placas fotovoltaicas, que provieram da base de uma energia limpa e renovável, e que assim pudesse ser aliada na diminuição dos impactos ambientais originados da construção civil. O sistema predial de água quente com sistema de aquecimento solar está entre elas, pois alavanca a inclusão de placas fotovoltaicas nos projetos de arquitetos e engenheiros, tornando assim mais sustentáveis. Mas há um conflito com este projeto, pois o escasso incentivo governamental, falta de acesso à informação e, principalmente, o alto custo inicial gera desinteresse na população, que não enxerga como um investimento viável. Com isto, essas condições impedem seu avanço, gerando um embate para a indústria construtiva. Bem, esperamos concluir com este projeto que o sistema predial de água quente com sistema de aquecimento solar é o mais ecológico e sustentável, e queremos provar também, com este projeto, que os custos iniciais para a instalação se tornam desprezíveis ao analisar os resultados obtidos e mostrar que o investimento é bem viável para todos ou qualquer tipo de residência. Boa tarde a todos, me chamo Renato, meu número é 34, eu sou do EDF 3D. Agora eu vou continuar explicando um pouquinho mais sobre os sistemas de aquecimento de água. Boa tarde a todos, me chamo Renato, meu número é 34, eu sou do EDF 3D. Agora eu vou continuar explicando um pouquinho mais sobre os sistemas de aquecimento de água. Falando sobre os sistemas de aquecimento solar de água, dentre eles tem os que são aquecidos por meio direto no próprio equipamento e os por meio indireto com a utilização de fluidos. Agora, a circulação pode ser feita por termosifão ou um sistema de bombeamento. Dessa forma, a gente tem 4 tipos de sistema: sistema ativo direto e indireto, sistema passivo direto e indireto. Agora, nessa imagem, a gente tem um sistema passivo indireto. Isso significa que, por ser passivo, ele não necessita a utilização de bomba. No caso, a sua circulação é feita por um método chamado de termosifão. Agora, por ser indireto, significa que ele necessita a utilização de fluido refrigerante. O fluido refrigerante tem a vantagem da proteção ao congelamento, pois esses fluidos têm baixíssimo ponto de congelamento. A única desvantagem em relação a outros sistemas seria em relação ao rendimento, que é menor ao sistema direto. Agora, nessa outra imagem, a gente tem um sistema ativo direto.
Por ser ativo, ele necessita a utilização de bomba, e por ser direto, significa que ele não precisará da utilização de fluido refrigerante. Uma das vantagens desse tipo de sistema é que você não precisa se preocupar com a localização do sistema. Ele pode estar em qualquer lugar em relação ao coletor, diferente do sistema. Dessa forma, facilitando na hora do projeto. Agora falando um pouco sobre os coletores solares. Os mais utilizados são os coletores de solar plano. Agora falando sobre os coletores. Os mais utilizados são os coletores solar plano, divididos em aberto e fechado. Os coletores de solar plano aberto geralmente são utilizados em piscinas, pois eles possuem baixíssimas temperaturas, chegando algo em torno de 29 graus Celsius. Eles não têm isolamento térmico nenhum. Já os coletores solares de plano fechado, eles são mais complexos, chegando em altas temperaturas, algo em torno de 100 graus Celsius, possuindo isolamento térmico e, ainda assim, são utilizados mais em residências, pois eles servem para o uso sanitário. Além disso, eles são bem versáteis, podendo utilizar diversos aquecedores com um só reservatório. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre os métodos de circulação, começando pelo termosifão. O termosifão é um método de circulação passivo, ele não utiliza sistema de bombeamento. Dessa forma, ele funciona da seguinte forma. Quando a água está dentro do coletor, ela é esquentada. Logo em seguida, a água fria entra no coletor, por ela ter mais densidade. Ela empurra a água quente, dessa forma ocorrendo a circulação. Dentre as vantagens desse tipo de circulação, você não precisa da utilização de energia elétrica e não tem preocupação nenhuma com manutenção. Agora, para finalizar, eu vou falar da circulação forçada. Circulação forçada é uma circulação ativa. Ela necessita a utilização de bomba. Como funciona essa bomba? Assim que a diferença entre o reservatório e o coletor atingir 5 graus Celsius, ela é ativada. Dessa forma, ocorrendo a sua circulação. Dentre as vantagens e desvantagens em relação a essa circulação, a desvantagem é que ela necessita de energia elétrica e também você vai ter um gasto com manutenção. A sua vantagem é que ela não precisa ter um posicionamento específico em relação ao coletor. O coletor reservatório pode estar em qualquer lugar da sua residência. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Essa foi a minha parte. Bom, agora que já aprendemos como funciona o sistema termofotovoltaico, eu irei apresentar a vocês o benefício ao meio ambiente que a matriz solar exerce. Meu nome é Luiz Felipe Carmelo de Souza, do EDF 3DM. Bom, mas antes de apresentar a vocês o benefício da matriz solar, eu irei apresentar a vocês quais são os impactos ambientais que outros tipos de matrizes trazem ao meio ambiente. Eu irei usar como exemplo a matriz hídrica. A matriz hídrica, que é a principal matriz energética do Brasil, correspondendo a mais de 50% do fornecimento de energia atrelado a ela. A matriz hídrica traz consigo impactos ambientais, sociais e também microclimáticos. Microclimáticos seriam o aumento na temperatura dessa região. Agora, sociais seriam a relocação de povos ribeirinhos e também o aumento na atividade extrativista do local. Agora irei falar dos impactos ambientais. Por a construção de barragem e a construção de usinas hidrelétricas, é feito um desmatamento extensivo no local. E também é feito o alagamento de diversas regiões, fazendo com que a vegetação nativa daquele local morra. Podemos citar também a influência tanto no pH, tanto no nível de oxigênio da água, fazendo que as espécies aquáticas acabam se adaptando ou não a esse tipo de condição. Podemos citar também um exemplo bem ostensivo, a piracema. A piracema, que sempre ocorre para a reprodução dos peixes,
E com as usinas no meio desse trajeto, eles acabam não conseguindo concluir, fazendo com que esses peixes morram e podendo ocorrer até a extinção de espécies. Agora que eu apresentei a vocês os impactos ambientais que a principal fornecedora de energia, a energia hidrelétrica, traz ao meio ambiente, vocês perceberam que ela não se torna viável na visão ambiental, na visão ecológica, diferentemente da matriz solar. A matriz solar, que usa uma fonte renovável e sustentável, que seria o Sol, uma fonte infinita de energia. E também utiliza o seu espaço de colocação para a geração de energia pequeno, como um telhado da sua casa, por exemplo. E, entre outras coisas, podemos citar outros benefícios, como uma redução de criação de gás carbônico. Um estudo da Bluesol indica que, por resistência e com o acréscimo do sistema fotovoltaico nas residências, há uma redução de aproximadamente 2,5 toneladas de CO2, contribuindo então para a redução do efeito estufa e assim amenizando tanto a temperatura da região, tanto a temperatura global. Podemos ver que as regiões propícias para a geração desse tipo de energia no mapa é o Nordeste. O Nordeste, que apresenta uma grande intensividade de irradiação solar. E outro aspecto também que podemos falar sobre esse mapa é Roraima. Roraima, que é um estado que não está ligado ao fornecimento do Brasil, pois há áreas preservadas que não podem ocorrer a transição de energia para um estado para o outro. Ou seja, o que eles fazem para obter energia? Eles acabam importando essa energia, trazendo de fora. Mas isso traz uma independência muito grande. E com isso, pensamos no nosso projeto que a única alternativa para que eles não violem nenhum direito dos índios é a energia solar. E a energia solar que provém de uma fonte infinita de calor e, com isso, infinita de energia, fazendo com que esse estado se torne independente e também que acabe com suas dívidas referente ao fator externo. Eu sou Luiz Felipe Torres da Silveira, do EDF 3DM. Eu vou apresentar a análise do custo-benefício. Um dos grandes problemas da atualidade é o crescimento da demanda energética mundial. Sabe-se que o aquecimento de água faz parte de uma boa quantia dessa demanda energética. Pensando nisso, foi desenvolvido o sistema de aquecimento solar, tornando assim viável essa nova fonte de energia. Segundo os dados da pesquisa de posse e hábitos de uso de equipamentos elétricos na classe residencial, realizada em 2019 pela Eletrobras, 0,96% aquecem a água com o sistema de aquecimento solar, 37,52% utilizam energia elétrica. Outro dado importante levantado por essa pesquisa relatou que 45,18% não conhecem o aquecedor solar. Esses 37,52% utilizam chuveiro elétrico, pois possuem um baixo custo de aquisição, fácil instalação e baixa complexidade referente à manutenção. Contudo, corresponde ao maior vilão do consumo elétrico na conta de luz, quando valores altíssimos em porcentagem no final da conta, cerca de 24 a 24,9% de consumo em média. Segundo a empresa de pesquisa energética, em relação à produção de gás carbônico, em média, cada brasileiro emite 1/7 do que o americano emite e 1/3 do que um cidadão da União Europeia ou um chinês emite na produção de energia. Isso pode ser visto no gráfico ao lado. Estados Unidos, China e alguns países europeus têm a matriz energética majoritariamente fóssil, o que leva a essa diferença representada anteriormente. Por outro lado, o Brasil dispõe de fontes de energia limpas e baratas, em abundância. Um exemplo é a fonte solar, que é alvo de incentivos, mas ainda não suficientes. Ótimo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Bocor dos Santos, eu sou do EDF 3DM. Eu vou falar sobre os incentivos à geração de energia elétrica no Brasil, que são provenientes da energia solar. Um deles é o Convênio número 101 de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele isenta o ICMS, Imposto sobre Circulação e Serviços,
sobre equipamentos designados à geração de energia elétrica por células fotovoltaicas e por empreendimentos eólicos. Outro deles é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, que causa a suspensão por 5 anos da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, no caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, de materiais de construção e de serviços utilizados e destinados a obras da infraestrutura, entre as quais as do setor de energia solar. Outro incentivo são os debentures incentivadas, que captam recursos para projetos de investimento em infraestrutura ou de produção econômica intensiva, em pesquisa ou desenvolvimento. Entre os projetos citados estão relacionados os destinados à geração de energia elétrica por fonte solar. Sobre as condições de financiamento, eu posso citar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para a energia elétrica obtida a partir da fonte solar, é oferecido um financiamento com taxa de juros abaixo das normalmente aplicadas no mercado, essa que para a fonte solar é de até 80%. Outro é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. É um fundo que apoia os estudos e empreendimentos que visam a redução de impactos na mudança do clima e a adaptação a seus efeitos, o que inclui projetos de energia solar. Outro dele é Inova Energia. É meio que uma iniciativa com o intuito de apoiar o desenvolvimento tecnológico relacionado à geração fotovoltaica, entre outras fontes. E como último eu posso citar a Caixa Econômica Federal, que através da Construcard disponibiliza uma linha de crédito para a compra residencial de equipamentos de energia solar, fotovoltaica. Nós fizemos uma simulação para o aquecimento solar online. No caso, usamos o site Era Solar. Ao lado será apresentado o passo a passo da nossa simulação. Primeiro, devemos indicar a quantidade de pessoas que residem naquele ambiente. Optamos por apenas 2. Posteriormente, é indicado os locais onde deve haver o consumo de água quente. Também, se haverá ou não uma banheira. No nosso caso, optamos apenas pelo chuveiro. Finalmente, é selecionado a região do Brasil onde se encontra o local de instalação do sistema de aquecimento da água, no nosso caso, Norte e Nordeste. É apresentado com essa simulação o volume mínimo de água que o reservatório deve suportar, 144 litros no nosso caso. É representado também a área mínima que os coletores solares apresentados anteriormente deverão ter, no nosso caso, 2 metros quadrados. Apresentamos também a economia mensal considerando apenas um chuveiro. Considerando apenas esse chuveiro de aproximadamente 10.000 watts, com o tempo de banho mínimo de 10 minutos por pessoa por dia, a taxa é de 0,9 por a cada 1 kW gasto, resultando em R$ 90 no mês. Com isso, nós podemos ter base para a economia anual estimada, que no caso, com esses dados fornecidos, seria R$ 1.080 por ano. Eu vou apresentar o dimensionamento residencial baseado no manual de banho realizado pela Solis, de uma forma que chegaremos a um dimensionamento estimado. Para este dimensionamento, foi levado em consideração as temperaturas de armazenamento de água quente a 60 graus Celsius, a água fria a 25 graus Celsius e a demanda diária de água quente com base na NBR 15.569. Não esquecendo de mencionar também, o dimensionamento deve ser feito por um profissional levando em conta as características da edificação. Agora, aqui do lado, temos uma tabela onde que vamos levar em consideração para poder realizar o cálculo. No dimensionamento que vamos realizar, foi baseado numa situação hipotética de uma família de 3 pessoas com água quente no banheiro, cozinha, lavanderia e banheira, localizada em São Paulo, considerando o modelo Trópicos Inox 200 volts da Solis, orientação, inclinação e desnível adequados. Como pode ser visto ao lado, a memória de cálculo no dimensionamento do volume do reservatório. Para isso, primeiro precisamos calcular a demanda diária de água quente, sendo igual ao número de pessoas vezes o consumo diário de água quente mais o consumo da banheira. Pegando todos os valores que foram apresentados para a gente anteriormente, chegamos ao valor de 420 litros.
sendo sempre aconselhável aproximar para um valor superior ao chegado, que nós, no caso, utilizamos um de 500 litros. Sobre a fórmula utilizada, a produção energética etiqueta é obtida nas informações técnicas do aparelho. No nosso caso, trópicos inox 200 volts. Você pode conseguir essa informação diretamente no site da fabricante. Na determinação da quantidade de coletores solares, deve ser considerado que, para aquecer 1 litro de água de 25 graus Celsius a 60, ou seja, a água precisará de um ganho de temperatura de 35 graus Celsius, que é acumulado em 30 dias, sendo corrigido de kcal para kWh, dividido por 160, resultando em 1,22, como pode ser visto na fórmula lá. Na determinação do número de coletores solares, utilizando a fórmula número de coletores igual volume de reservatório vezes 1,22, valor encontrado anteriormente, dividido pela produção energética etiqueta, vezes o UFC. O UFC é o fator de correção da produção de energia do coletor solar, de acordo com o clima da região. Aqui, como pode ser visto ao lado, vamos descobrir o UFC, varia de acordo com a região. Realizando todos esses cálculos, chegamos ao valor de 4,4 coletores solares. Lembrando que é sempre recomendável arredondar o número de coletores para cima, ou seja, utilizamos o número de coletores igual a 5.